O ar na cobertura de luxo em São Paulo era denso, pesado com o cheiro de lírios brancos e do champanhe mais caro. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre os convidados, uma elite vestida em trajes de gala que se movia com a graça estudada de quem nasceu no poder. Pela parede de vidro, a cidade se estendia como um tapete de diamantes. No centro de tudo, Lucas, um bilionário de 35 anos, com o mundo aos seus pés, erguia sua taça para Marcela. Seus olhos brilhavam com um amor tão puro e intenso que parecia a única coisa real naquele salão de perfeições fabricadas. Marcela, radiante em seu vestido de seda, sorria de volta, seu rosto iluminado por uma felicidade que ela acreditava ser eterna. Mal sabia ela que nas sombras daquela opulência, a inveja já tecia a sua ruína, preparando o palco para uma traição que a lançaria do céu ao mais profundo dos infernos. Em meio aos brindes e sorrisos, Diana e sua mãe, Marta, deslizaram pelo salão como duas serpentes elegantes. Elas se aproximaram de Lucas, seus rostos uma máscara de falsa preocupação que mal escondia o triunfo em seus olhos. Com um gesto calculado, Diana estendeu um celular, a tela brilhando com a promessa de devastação. Eram fotos, mensagens, uma narrativa cuidadosamente forjada de infidelidade, projetada para explorar a ferida mais antiga de Lucas, seu pavor de ser traído. Ele olhou para a tela e o mundo parou. O som da festa, o riso dos convidados, a música suave, tudo se dissolveu em um zumbido ensurdecedor. O sorriso em seu rosto congelou, se partiu e desmoronou, dando lugar a uma expressão de fúria cega e dor absoluta. A armadilha havia sido armada com perfeição, e a isca, seu próprio coração partido, foi mordida sem hesitação. A transformação de Lucas foi instantânea e brutal. O amor que momentos antes iluminava seu rosto se converteu em um ódio vulcânico. Ele se virou para Marcela, que o observava confusa, sem entender a súbita mudança na atmosfera. Sua voz, antes um veludo, agora era uma lâmina afiada que cortou o ar e o coração dela. Traidora. Ele cuspiu a palavra, e o silêncio caiu sobre a festa como uma mortalha. Os rostos dos convidados se viraram, curiosos, chocados, famintos pelo escândalo. Marcela tentou falar, estendeu a mão para tocá-lo, mas ele recuou como se ela fosse veneno. As acusações saíram de sua boca como projéteis, cada uma destruindo um pedaço da reputação dela, do amor deles, da vida que haviam construído. Ela estava parada no centro do salão, exposta sob a luz dos lustres, sendo julgada e condenada sem direito à defesa. Sem lhe dar chance de pronunciar uma única palavra, Lucas a agarrou pelo braço e a arrastou pela cobertura, passando pelos convidados petrificados que agora desviavam o olhar. Ele a empurrou para fora da porta maciça do apartamento, deixando-a no corredor frio apenas com o vestido de seda que vestia e a humilhação que a cobria como um manto. O clique da fechadura foi o som mais definitivo que ela já ouvira, selando seu destino. Do lado de dentro, a música recomeçou hesitante. Do lado de fora, Marcela estava sozinha, despojada de tudo. É inacreditável pensar como uma vida inteira pode ser destruída em um único instante por uma mentira. Se histórias que expõem a força humana diante da injustiça tocam a sua alma, considere se inscrever no canal, pois é o seu apoio que nos permite continuar trazendo relatos como este. O corredor do prédio de luxo era um túmulo de mármore frio. O eco dos seus próprios soluços era o único som que acompanhava Marcela enquanto ela descia os 20 andares pela escada de emergência, descalça, sentindo o concreto áspero e sujo sob seus pés. Cada degrau era uma tortura, um lembrete da altura da qual havia caído.
O vestido de seda, que horas antes era um símbolo de seu futuro brilhante, agora parecia uma fantasia cruel, um traje de humilhação que a marcava para os olhares confusos e assustados dos poucos funcionários que cruzavam seu caminho. Ela não tinha carteira, não tinha celular, não tinha chaves, não tinha um nome, apenas o rótulo de traidora queimando em sua pele. Lá fora, a madrugada paulistana a recebeu com um abraço gelado e indiferente. As luzes da cidade, que antes pareciam diamantes, agora eram apenas cacos de vidro espalhados na escuridão. Os primeiros dias foram um borrão de choque e negação. Marcela vagava pelas ruas como um fantasma, sua mente se recusando a processar a velocidade com que seu mundo havia implodido. Ela tentou voltar, implorar, explicar, mas os seguranças do prédio tinham ordens estritas e uma foto sua com a instrução de não deixá-la passar. Tentou ligar de um telefone público para amigos, mas suas vozes eram distantes, envenenadas pelas mentiras que certamente já haviam se espalhado como fogo. A fome, uma sensação que ela só conhecia de forma abstrata, tornou-se uma dor física e constante. O frio da noite a fazia tremer até os ossos, e ela aprendeu a encontrar abrigo em marquises de lojas e vãos de prédios, encolhendo-se para se proteger do vento e da vergonha. A invisibilidade era a parte mais cruel. Os pedestres passavam por ela, desviando o olhar, como se sua dor fosse contagiosa. É assustador como a sociedade pode apagar alguém tão rápido, transformando uma pessoa com sonhos, carreira e amor em uma sombra ignorada nas calçadas. Ela não era mais a arquiteta talentosa, a noiva feliz. Era apenas mais uma figura anônima na paisagem urbana da miséria. Se relatos como este, que nos lembram da importância de enxergar o outro e da fragilidade da nossa própria segurança, te comovem, sua inscrição no canal nos dá a força para continuar compartilhando essas verdades. A humilhação inicial deu lugar a um medo primitivo, o medo de não sobreviver à próxima noite, de desaparecer para sempre, sem que ninguém soubesse a verdade sobre sua inocência. A dor da traição de Lucas era imensa, mas a dor do abandono do mundo era ainda mais profunda e desoladora. Antes de Lucas, a vida de Marcela era simples, mas cheia de significado. Ela cresceu em um bairro de classe média, criada por uma mãe solo que lhe ensinou o valor do trabalho e da integridade. Sua paixão era a arquitetura, não pelos grandes projetos luxuosos, mas pela capacidade de criar espaços que traziam conforto e beleza para a vida das pessoas. Seu pequeno apartamento era um santuário de livros, plantas e esboços, cada canto refletindo sua personalidade criativa e seu amor pelos detalhes. Ela conheceu Lucas em um projeto beneficente, onde se voluntariou para desenhar um centro comunitário. Ele ficou encantado, não pela sua beleza, mas pela paixão com que ela falava sobre vãos livres e iluminação natural, sobre como um prédio poderia abraçar quem estivesse dentro dele. Ele viu nela uma autenticidade que o dinheiro não podia comprar. O amor deles floresceu de forma genuína, longe dos holofotes. Ele amava o jeito como ela se maravilhava com o pôr do sol, como encontrava poesia em uma parede de tijolos antigos. Ela amava o menino curioso que existia por trás do bilionário, o homem que confessava seus medos e inseguranças nas madrugadas silenciosas. Ele contou a ela sobre a traição que marcou sua família, uma ferida antiga que o deixou com um pavor profundo de ser enganado por quem amava. Ela o ouviu com empatia, prometendo que seu amor seria seu porto seguro, um lugar onde ele jamais precisaria duvidar. Essa promessa, agora, soava como uma piada cruel em sua memória, uma ironia amarga que a fazia questionar se algum dia ele realmente a conheceu ou se apenas projetou nela a imagem de uma perfeição que estava destinado a destruir. As semanas se transformaram em meses.
O corpo de Marcela começou a registrar o trauma de forma visível. Ela perdeu peso, seus cabelos perderam o brilho e seus olhos, antes tão expressivos, ganharam uma profundidade opaca, assombrada. O vestido de seda foi trocado por roupas encontradas, peças que mal a protegiam do frio cortante do inverno. Uma tosse persistente se instalou em seu peito, um lembrete constante de sua vulnerabilidade. A luta diária por um pedaço de pão ou um lugar seguro para dormir consumia toda a sua energia, deixando pouco espaço para planejar ou pensar no futuro. O desespero era um companheiro constante, sussurrando em seus ouvidos que seria mais fácil desistir, deixar-se levar pela correnteza da indiferença e simplesmente desaparecer. A dor física era administrável, mas a agonia de sua alma era um fardo quase insuportável. Seu ponto mais baixo chegou em uma noite de chuva torrencial. Encharcada, febril e tremendo incontrolavelmente em um beco fétido, Marcela sentiu a última chama de esperança se apagar. Ela fechou os olhos, pronta para se entregar. Foi então que sua mão, remexendo no lixo em busca de algo que pudesse servir de proteção contra a água, tocou em algo duro e liso. Era um celular velho, descartado, com a tela trincada. Com um esforço que pareceu sobre-humano, ela o guardou. Nos dias seguintes, a visão daquele objeto inútil tornou-se uma pequena obsessão. Ela conseguiu convencer o dono de uma pequena loja de reparos a deixá-la carregar o aparelho por alguns minutos em troca de varrer a calçada. O aparelho ligou, e na tela, a única imagem salva. Uma foto antiga dela e de Lucas, sorrindo em um dia de sol. Ver aquele rosto feliz, aquela mulher que ela mal reconhecia, não a fez chorar. Em vez disso, uma onda de fúria percorreu seu corpo. Uma raiva pura e justa que aqueceu seu sangue e clareou sua mente. Aquela mulher da foto merecia justiça. Ela merecia ter sua voz ouvida, sua honra restaurada. Aquele momento foi a faísca. Uma vida inteira pode ser destruída por uma mentira, mas também pode ser reerguida por uma única decisão, por uma centelha de indignação que se recusa a apagar. Compartilhar essas jornadas de superação que mostram a força que existe dentro de cada um de nós só é possível com o seu apoio. Se puder, se inscreva para nos ajudar a continuar contando histórias que importam. Naquele instante, no meio da sujeira e do abandono, Marcela decidiu que não iria apenas sobreviver. Ela iria lutar. A partir daquele dia, tudo mudou. Sua busca por comida e abrigo ganhou um novo propósito. Cada refeição não era apenas para matar a fome, mas para lhe dar força para a batalha que viria. Cada noite em segurança não era apenas um alívio, mas um tempo para pensar, para juntar as peças do quebra-cabeça da noite de sua expulsão. Sua mente de arquiteta, treinada para ver estruturas e resolver problemas complexos, começou a trabalhar. Ela revisitava cada detalhe daquela suposta despedida de solteira organizada por Diana. A bebida, com um gosto estranho, o lapso de memória, a sensação de acordar confusa em um lugar desconhecido antes de ser levada de volta para a festa. Eram fragmentos, mas pela primeira vez, eles não eram apenas memórias dolorosas. Eram pistas, pontos a serem conectados em um plano meticulosamente desenhado para destruí-la. Marcela começou a agir com uma cautela e uma inteligência forjadas na adversidade. Ela usava os computadores de bibliotecas públicas para pesquisar, para observar de longe a vida que Lucas e Diana ostentavam nas redes sociais. Cada foto do novo casal feliz era uma facada, mas também um combustível para sua determinação. Ela aprendeu a se misturar, a ouvir conversas, a se tornar invisível de uma forma estratégica. Fez amizades improváveis nas ruas, pessoas que, como ela, haviam sido descartadas pela sociedade, mas que possuíam uma rede de informações e uma lealdade que o mundo de Lucas jamais conheceria.
Um ex-técnico de informática ensinou-a a recuperar dados. Um antigo segurança lhe deu dicas de como passar despercebida. Lentamente, ela estava montando não apenas um caso, mas um exército silencioso de esquecidos. Enquanto isso, na cobertura que um dia foi seu lar, Lucas vivia em uma prisão dourada. Ele havia conseguido o que sempre quis: segurança contra a traição. Havia se livrado da mulher que, segundo as provas, o havia apunhalado pelas costas. Estava noivo de Diana, uma mulher que parecia perfeita, sempre concordando, sempre o adulando. Mas uma tristeza inexplicável o consumia. As noites eram povoadas por pesadelos onde o rosto de Marcela aparecia, seus olhos cheios de uma dor que ele não conseguia compreender. Durante o dia, ele se afundava no trabalho, mas a alegria havia desaparecido. O riso de Diana soava oco, seus toques eram frios. Ele olhava para o horizonte de São Paulo da mesma parede de vidro onde um dia brindou com Marcela, mas agora a vista parecia vazia, sem cor, um reflexo do deserto que havia se tornado sua própria alma. A ausência de Marcela era uma presença constante, um fantasma que assombrava cada cômodo, cada memória. Lucas tentava preencher esse vazio com luxo, com festas, com a presença constante de Diana e sua mãe. Mas nada funcionava. Ele se tornou um homem mais duro, mais cínico, amargurado pela certeza de que o amor verdadeiro não existia. No fundo de sua consciência, uma pequena voz sussurrava, questionando a facilidade com que ele havia condenado a mulher que amava, a rapidez com que sua dor se transformou em ódio cego. Mas ele silenciava essa voz com brutalidade, pois admitir que poderia ter errado significaria encarar o monstro que ele mesmo havia se tornado. O homem que destruiu a única coisa pura que já teve, baseado na palavra de duas serpentes e em seu próprio medo paralisante. O dia do casamento de Lucas e Diana amanheceu com um céu cinzento, um presságio que ninguém ousou comentar. A igreja era um espetáculo de flores brancas e opulência, cada banco ocupado pela elite do país, testemunhas do que parecia ser a união do ano. Diana, em seu vestido suntuoso, era a imagem da noiva triunfante, seu sorriso escondendo a teia de mentiras que a levara até aquele altar. Lucas, ao seu lado, parecia uma estátua de mármore, seu rosto impassível, os olhos vazios. Quando o padre fez a pergunta final, um silêncio expectante preencheu o ar. Foi nesse instante que as imensas portas de madeira da igreja se abriram com um rangido lento e dramático. Parada no umbral, recortada contra a luz pálida da rua, estava Marcela. Ela não usava um vestido de grife, mas roupas simples e gastas que de alguma forma pareciam uma armadura. Seu rosto estava mais magro, endurecido pela dor, mas seus olhos queimavam com um fogo que fez a igreja inteira prender a respiração. Antes que os seguranças pudessem esboçar qualquer reação, Marcela fez um sinal discreto com a cabeça. Um telão, habilmente escondido entre os arranjos de flores, desceu sobre o altar e um som preencheu o silêncio sagrado. Não era música, mas a voz de Diana, nítida e cruel, vinda de uma gravação de áudio. A conversa, gravada secretamente por um dos aliados de Marcela, era uma confissão completa. A voz de Diana se vangloriava para a mãe sobre como drogaram Marcela, sobre o ator contratado, sobre a montagem das fotos e a exploração perfeita do trauma de Lucas. Cada palavra era uma pá de terra sendo jogada sobre a farsa. Os convidados se entreolhavam, chocados, os murmúrios se transformando em um zumbido de escândalo. A verdade, crua e inegável, ecoava pelas paredes da igreja, desmantelando a mentira tijolo por tijolo, diante de todos que um dia a condenaram. A máscara de Diana se despedaçou. O rosto que antes exibia um sorriso vitorioso se contorceu em uma careta de pânico e ódio. Ela começou a gritar, negando tudo, chamando Marcela de louca, de impostora.
mas sua histeria apenas confirmava a veracidade da gravação. Marta, sua mãe, tentou arrastá-la para fora, mas era tarde demais. Lucas, no entanto, não olhava para elas. Ele estava congelado, pálido como a morte, seus olhos fixos em Marcela. Naquele momento, os 3 anos de uma felicidade fabricada desmoronaram, revelando o abismo de culpa e arrependimento que ele havia tentado ignorar. Ele não via apenas a mulher que havia expulsado, mas a alma que ele havia esmagado, a inocência que ele havia profanado com sua fúria cega. O som da confissão de Diana era terrível, mas o som do silêncio acusador de Marcela era 1000 vezes mais ensurdecedor. Ignorando o caos que se instalava ao seu redor, Lucas desceu os degraus do altar e caminhou em direção a Marcela. Os convidados abriram caminho como se ele fosse uma força da natureza. Ele parou a poucos centímetros dela e o mundo pareceu encolher, até que só existissem os dois. As lágrimas que ele segurou por anos finalmente rolaram por seu rosto. "Me perdoa." Sua voz saiu rouca, quebrada. "Não por ter acreditado neles, mas por não ter acreditado em você. Perdoa por ter deixado meu medo ser maior que o meu amor. Eu não te expulsei da minha casa. Eu expulsei a minha própria alma. Eu te destruí, Marcela, e me destruí junto." Ela não respondeu. Apenas o observou. Seus olhos ainda em chamas, deixando que ele se afogasse na verdade que ele mesmo se recusou a enxergar por tanto tempo. Então, diante de centenas de olhos, diante da mulher que ele quase aniquilou, Lucas fez a única coisa que seu coração devastado sabia ser certa. Ele se ajoelhou. O bilionário, o homem de poder inabalável, prostrou-se no chão de mármore frio da igreja. "Eu sei que não mereço." Ele continuou olhando para cima, sua vulnerabilidade exposta para todos verem. "Mas meu único sim verdadeiro, hoje e sempre, pertence a você. Eu não quero uma segunda chance para o que tínhamos. Quero a primeira chance para o que podemos construir sobre essa verdade dolorosa. Marcela, casa comigo?" O pedido pairou no ar, não como uma solução mágica, mas como um juramento, o primeiro passo de uma longa jornada de redenção. Uma tentativa desesperada de reconstruir um amor a partir das ruínas de uma mentira devastadora. Marcela não pronunciou uma palavra. Seu silêncio foi a resposta mais poderosa que poderia dar. Um espelho que refletia a profundidade da devastação que ele causara. Ela não o levantou do chão, nem ofereceu um perdão fácil que anularia seu sofrimento. Em vez disso, estendeu a mão não como noiva, mas como uma sobrevivente, oferecendo uma trégua ao seu algoz arrependido. Saíram da igreja juntos, deixando para trás o escândalo, os sussurros e as ruínas de uma vida que nunca foi real. O casamento deles não aconteceu em meio a flores e convidados, mas semanas depois, em um cartório simples, testemunhado apenas pela certeza de que o amor que estavam reconstruindo precisava ser mais forte que o ódio que quase os destruiu. A primeira decisão como marido e mulher foi vender a cobertura, aquele símbolo de opulência e dor, transformando o preço daquele céu de vidro em sementes para um novo começo. Aquele dinheiro, manchado pela lembrança da humilhação, foi purificado por um propósito maior. Juntos, eles criaram a Fundação Recomeço, uma organização dedicada a oferecer apoio integral a pessoas em situação de rua. Marcela, com sua visão de arquiteta e sua experiência vivida, não projetava apenas abrigos. Ela criava espaços de dignidade, lugares com luz natural, jardins e oficinas onde as pessoas podiam reaprender a sonhar. Lucas, por sua vez, usou sua perspicácia nos negócios para garantir a sustentabilidade e o alcance do projeto. Enquanto isso, a justiça seguiu seu curso para Diana e Marta. Despojadas de sua fortuna e status social, enfrentaram acusações criminais por fraude e difamação.
desaparecendo da alta sociedade com a mesma rapidez com que a mentira delas havia se espalhado. Sua queda, no entanto, mal foi notada por Marcela, que estava ocupada demais construindo algo real a partir dos escombros. Lucas encontrou uma nova forma de riqueza que nenhum balanço financeiro poderia medir. Ele trocou as reuniões de conselho por visitas aos centros de acolhimento, encontrando mais valor no sorriso de alguém que conseguia um emprego do que em qualquer contrato milionário. Ele aprendeu a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, compreendendo que a verdadeira força não estava em nunca cair, mas em ter a humildade de ajudar o outro a se levantar. O amor entre ele e Marcela floresceu de uma maneira diferente, mais calma e profunda. Não era mais a paixão avassaladora do início, mas uma parceria sólida, um respeito mútuo, forjado na verdade mais dolorosa. Eles não esqueceram o passado, mas o transformaram em um alicerce, uma lembrança constante de que a empatia era a única estrutura capaz de sustentar uma vida com significado. 5 anos depois, Marcela estava no palco, inaugurando o 10º centro de acolhimento da Fundação. Sua voz era firme, seu olhar transmitia uma serenidade conquistada a duras penas. Na primeira fila, Lucas a observava, segurando nos braços um menino de cachos escuros que tinha os olhos expressivos da mãe. Ele não via mais a mulher que havia condenado, mas a líder que inspirava centenas, a força que havia resgatado não apenas a si mesma, mas a ele também. A jornada deles, que começou no topo de um arranha-céu e desceu ao inferno das calçadas, havia encontrado seu verdadeiro destino ali, naquele lugar de esperança. A história deles nos mostra que a maior reconstrução é a da alma e que o amor pode, sim, encontrar um caminho de volta, mais forte e mais verdadeiro. É por acreditar na força de relatos como este que seguimos em frente, e sua inscrição nos dá o apoio necessário para continuar compartilhando essas jornadas de superação.